É isso aí, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Bruno Goulart. Já chega aí se inscrevendo, deixando seu like, nos dando aquela moral. Vou colocar aí pra vocês aí a entrevista coletiva aí do nosso novo presidente do Flamengo, o BAP. Sem enrolação aí, galera. Fiquem aí com o vídeo. Eu só peço a sua inscrição e o seu like. Tamo junto, saudações rubro-negras. Umas perguntas que talvez alguns de vocês já quisessem fazer na largada. Nosso diretor técnico será o português José Boto e o nosso técnico será Felipe Luiz. Então, quem estava pensando em perguntar isso vai ganhar um tempinho para fazer outras perguntas. E com isso eu abro para vocês. Uma satisfação ter esse tempo com vocês aqui. Eu fico até 7h30. Vamos ver se eu consigo responder tudo que vocês vão perguntar. Obrigado. Sua equipe já vem trabalhando há algum tempo e eu queria saber exatamente a que ponto está essa transição. Muito se fala em nome de reforços, Richarlison, Lucas Paquetá, enfim, o torcedor fica ansioso, mas a gente sabe também que o Flamengo tem que ser um pouco cauteloso nessa janela de transferências por conta das questões financeiras, é isso. E eu queria saber exatamente a que pé que está essa transição nesse momento. Bom, o Estatuto do Flamengo, uma das coisas que ele tem que mudar é que você faz a eleição no dia 9 de dezembro e a transição começa dia 18. Essa janela do futebol brasileiro, na minha opinião, é a mais importante. Então, você perde 9 dias. Não que você não vá conversar, mas é mais ou menos como a corrida começou e você está dos boxes, você não largou ainda. Então, você pode conversar, mas você não tem a caneta para fechar com um atleta ou outro. Então, esse é um desafio. Então, na prática, nós temos conversado muito sobre avaliação de elenco, sobre o calendário do ano que vem, planejamento que nós queremos implementar, as carências que nós temos. A gente tem que olhar também para a perspectiva do elenco que a gente tem. Nós vamos jogar 85 partidas ano que vem, se tudo der certo. Só até março, se não me engano, que a gente vai ter jogos vamos ter semana que não tem jogos em 2 quartas-feiras. Então, vai ser um número muito diferente. Se a gente quer ganhar tudo, a gente vai ter que redimensionar o número de atletas, a minutagem desses atletas. Então, nós temos atletas que, eu não vou entrar no mérito, mas vão jogar 3.500 minutos muito bem. Nós temos que escolher quais vão ser os 3.500 minutos. Então, esse planejamento é determinante ao longo do ano para você ver o tamanho do teu elenco, o perfil de atletas que você quer ter. Então, esses 9 dias contam. Mas nós temos um elenco que é bom, ele precisa de reforços pontuais, porque alguns jogadores pode ser que sejam negociados. Você pode ter contusões, a gente sabe, pelas avaliações médicas, que alguns jogadores têm uma propensão maior à contusão do que outros. Então, esses 9 dias contam. A transição, então, ela começa de fato amanhã, mas o trabalho conceitual com o Boto e com o Felipe Luiz já está sendo feito há um tempo, sobre a avaliação do elenco, o que eles imaginam que eles queiram ter para o ano que vem. Então, é um trabalho de 2 mãos que a gente já vem fazendo há um tempo. Nós não estamos no 0, mas também não estamos no 10. Eu acho que a gente está entre um 6 e um 7. E vamos trabalhar muito duro a partir de amanhã para a gente tirar essa diferença. Boa noite. Quando o José Boto chega, né, qual o dia de previsão para ele chegar e quais são as principais mudanças que vocês pretendem já implantar no departamento de futebol do Flamengo? Como é que tem sido essa conversa? Porque você falou muito sobre profissionalizar o departamento de futebol. Qual tem sido a conversa com ele? Quais as mudanças vocês já preveem? Eu acho que eu não vou ter tempo de falar tudo que eu conversei com o Boto. Acho que eu conversei mais com ele nos últimos tempos do que com a minha esposa. Mas eu diria que é uma visão diferente. É uma visão diferente quando você tem um profissional cuidando do negócio. E ele é um cara muito experiente, já trabalhou com divisões de base, trabalhou com scout. Então, o que mais me encanta nele é que ele sabe o que e o como fazer. Muitas vezes você lida com uma pessoa que tem uma visão estratégica, mas ela não é tão boa do ponto de vista operacional. E vice-versa. Às vezes o cara é ótimo operacional, mas não tem nenhuma visão estratégica. Eu gosto do Boto porque ele combina as duas coisas. E tem uma coisa que eu julgo que é importante, e assim, eu acredito que eu razoavelmente separe a emoção da razão. Mas eu, como torcedor, sou absolutamente enlouquecido
todos os jogos eu vejo 2 vezes. O primeiro jogo, eu acho que alguns jogadores fizeram corpo mole, que o juiz sacaneou a gente, que o time não jogou o que podia, e aí eu vou e vejo o videotape. E no videotape eu vejo que não, os jogadores não faltaram com empenho, o time não jogou tão mal, e o árbitro também não foi tão duro com a gente. Então, essa separação da emoção da razão, eu acho que o Boto traz naturalmente. Ele é um cara habituado com isso, acredita em processo, acredita em metodologia, acredita em planejamento, e é essa linha que a gente vai seguir, né? O Boto chega dia 28 de dezembro no Brasil. BAP, boa noite. Gabriel Reis, canal BAP. BAP, aqui. Pedro Torre, ESPN, tudo bem? Tudo bem. Não, queria perguntar para você a questão de aprofundar um pouco mais nessa questão de reorganizar o futebol do Flamengo, porque você anunciou o Boto aí, e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, ele sai, né? Uma questão estatutária, ele já tinha avisado, etc. Mas o diretor de futebol, por exemplo, atual, Bruno Spindel, teoricamente continua no clube, não sei, aí eu queria que você respondesse sobre isso, e se essa reestruturação geral, para trabalhar junto com o Boto, essa reestruturação geral, ela abrange outros setores do departamento de futebol. Você tem área de gestão de saúde, enfim, departamento médico, etc. Como é que vai trabalhar esse organograma ali no departamento de futebol? Imagino que vocês já tenham falado bastante sobre isso. Bastante. Bom, Pedro, é o seguinte, nós temos discutido, primeiro, o conceito, como que a gente quer que a área seja, sem pensar em nomes. É como se a gente estivesse refundando o Flamengo. Então, vamos construir uma casa nova. Como é que ela vai ser? Vai ser assim, vai ser assado. E depois nós estamos olhando para as peças que nós temos e estamos vendo se a televisão fica bem aqui, esse sofá é adequado, essa mesa está adequada, essa geladeira. Então, a gente está exatamente nessa fase. Por razões óbvias, o Boto conhece alguns desses profissionais sobre relatórios que a gente tem. Estava comentando aqui sobre o processo de transição, que você não tem acesso a muitas informações ainda, infelizmente a gente não teve. No caso do Bruno Spindel, especificamente, eu conheço o Bruno muito bem, fui eu que trouxe o Bruno para o Flamengo em 2012, quando eu fui vice-presidente de marketing, a gente trouxe o Bruno como gerente comercial da área de marketing, então conheço ele bastante bem. O título do Bruno como diretor de futebol, vamos combinar, ele não é diretor de futebol desde o início. Ele carregava o título de diretor de futebol, mas ele é um diretor de contratação. Ele é um diretor de negociação. Ele é um excepcional trader, tá certo? É um cara que entende muito disso. A gente está falando aqui de câmbio, de exposição a câmbio. É um dos caras que mais entende disso no Flamengo. Se eu tivesse que botar numa mão, é o Bruno. O Bruno veio de mercado financeiro, então o Bruno entende bastante disso. Mas eu gostaria que o Boto, chegando, tivesse contato com as pessoas para verificar se o desenho que a gente tem da estrutura se funciona com A, com B, com C. Então, como esta etapa não aconteceu ainda, o que eu tenho conversado com ele é a minha impressão sobre cada uma dessas pessoas. Mas o que eu tenho dito é o seguinte, olha, algumas pessoas eu conheço muito, outras eu não conheço nada, outras eu conheço mais ou menos. Eu entendo que você vai chegar e você vai, de alguma maneira, avaliar o seu time. Eu tenho dito e repito, eu não vou me meter nas escolhas que o diretor técnico tem que ter, Pedro. Não vou. Eu não vou jamais dar a nenhum profissional do Flamengo a possibilidade de dizer, mas você mandou fazer isso ou aquilo. Nós vamos discutir, vamos consensar. Claro que a caneta, no fim das contas, é minha, mas eu entendo que eu vou muito mais na linha de vetar decisões do que de tomar decisões por eles. Então, nesse caso, eu preciso esperar que ele chegue, né? Que ele conheça as pessoas. Em alguns casos é muito diferente. Quer dizer, você pega um caso de um técnico, o Boto viu várias vezes todos os últimos 25 jogos do Flamengo. Nós falamos sobre isso. Então, de alguma maneira, ele tem condição de avaliar o trabalho do Felipe, ainda que ele não tenha falado com o Felipe até agora. Como é que você faz isso em relação a um Bruno, que é um diretor de negociação, ou a quem está na área médica, ou a quem cuida da base? Você não consegue fazer. Então, seria injusto com quem está no clube, você tomar decisões precipitadas, e eu acho que seria também inadequado com o Boto que está chegando, de você induzir ele sobre A ou sobre B. Então, isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, eu acho que não vai demorar muito tempo, mas eu espero que até fevereiro a gente tenha uma visão mais
ampla disso. Por quê? Porque nós sabemos o que nós queremos. Então, se ele chegar e disser, olha, eu quero um sala e 2 quartos, conjugado, assim, com uma suíte e tal, chega lá, só tem um quarto, não tem sala, ele vai tomar a decisão que ele julgar adequada pela substituição. Mas essa é uma decisão que ele vai tomar em função do conceito que a gente desenvolveu até agora e do conhecimento que ele vai ter adequadamente. Do Coluna do Fla. Eu sei que você já citou um pouquinho aí sobre a questão das finanças do Flamengo para 2025, mas eu queria saber algo relacionado mais específico ao futebol. Já houve uma leitura de como estão os cofres do Flamengo ao ponto da nova gestão do Boto, por exemplo, já saber qual é o orçamento que o Flamengo tem, qual que é a grana que o Flamengo tem para poder investir no elenco para 2025? Claro que sim. Qual é esse valor? Eu não vou te falar, porque na hora que eu falar isso, as coisas ficam mais caras para o Clube de Regatas do Flamengo. É muito ou pouco? Eu acho que é o adequado para o Flamengo fazer um grande ano em 25. Fala, Felipe. Fala, presidente, tudo bem? Parabéns aí pela Obrigado. eleição. Boa sorte no Mengão. Eu queria perguntar sobre o papel, se você puder falar, do Rodrigo Toches, que esteve com você, inclusive, lá no Barbacast comigo e com o Paparazzo Rubro-Negro. Saiu na imprensa que ele recusou, né, ou teria não aceito, digamos assim, o cargo de CEO. Enfim, se você puder falar um pouco sobre isso. Bom, seria melhor que ele falasse sobre isso, né? O Toches é um amigo de vida, um companheiro de 15 anos de jornada rubro-negra. Eu me envolvi, de fato, com o clube em 2009, quando eu comprei meu título, e eu devo ter conhecido o Toches uma semana depois de comprar o título. É uma relação de amizade, de cumplicidade, de longuíssima data. O Toches está num momento da vida dele que eu já vivi esse momento, né? De você querer, mas não poder estar assumindo determinados desafios. Então, por maior que fosse a paixão do Flamengo, tinham outras razões, eventualmente de natureza econômica, que fizessem ele ficar onde ele vai ficar mais um tempo. Então, a gente acabou fazendo um ajuste e o Toches, eu teria 13 vice-presidentes, que se transformariam em 13 conselheiros. Esse era o número. Com a decisão do Toches, eu expandi para 14, porque eu não queria perder um cara do naipe, da qualidade dele, conosco ali. Então, ele vai ser um dos conselheiros e, se eventualmente ele resolver as pendências dele ao longo dessa trajetória, a gente rever em que lugar a gente vai escalar ele. Analogamente, o Flamengo vai ter muitos jogos em 25, os desafios aqui também vão ser grandes. Eu tenho certeza que vai ter espaço para todo mundo jogar. Obrigado. Mas vai haver uma volta antecipada. Vai ser encurtada. O Flamengo vai dia 10 e volta dia 19, logo após o jogo com São Paulo. Tá bom?